Hoje eu vim conversar com vocês sobre doença de Crohn. Mas que doença é essa? A doença de Crohn, como uma outra doença chamada retocolite ulcerativa, fazem parte da chamada doença inflamatória intestinal. Como o próprio nome já sugere, a doença inflamatória intestinal é uma doença que gera inflamação no nosso intestino. Os principais sintomas são diarreia crônica, que pode vir diariamente ou por episódios, dor abdominal, sangramento na evacuação, normalmente em grande quantidade, a perda de peso não intencional, dor nas articulações e febre. A doença de Crohn é uma doença que atinge desde a boca, gerando aftas de repetição, pode atingir o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que é o nosso intestino fino, o intestino grosso e o reto. Pode causar o chamado abscesso perineal, que na realidade é uma bola de pus que se acumula ali ao redor do ânus. Pode causar fístulas, que são as chamadas comunicações entre partes do corpo que não deveriam se comunicar, como é exemplo da fístula reto-vaginal, onde existe uma ligação que não deveria existir entre o reto e a vagina. A retocolite ulcerativa, que também é uma doença inflamatória intestinal por sua vez, atinge apenas o intestino grosso e tem como característica mais comum, obviamente além da diarreia, a presença do sangramento na hora de evacuar. Lembrando que a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa são doenças autoimunes que podem atingir também outras partes do corpo, como fígado, articulações, pele e até mesmo os olhos. O diagnóstico é feito pela suspeita dessas doenças pelos sintomas que eu já citei, juntamente com alterações vistas no intestino através de um exame chamado colonoscopia. Durante esse exame são feitas biópsias que servem tanto para confirmar a suspeita de doença inflamatória intestinal, como também para descartar outras doenças como tuberculose no intestino e mesmo um subtipo específico de câncer do intestino chamado linfoma intestinal. Não existe cura para a doença inflamatória intestinal, mas existem medicações muito seguras capazes de controlar a doença por um bom período. Hoje não é mais recomendado o uso de corticoide, ou seja, prednisona, cronicamente nos pacientes com doença de Crohn e retocolite ulcerativa. Boa parte dos pacientes com essas doenças vão precisar fazer uso de medicações biológicas que agem acalmando o sistema imune por um longo período. O não controle dessas doenças aumenta a chance do indivíduo de desenvolver o chamado câncer coloretal, ou seja, o câncer de intestino, e aumenta também a chance desse indivíduo precisar realizar cirurgia, por exemplo, para retirada de parte ou mesmo de todo o intestino. É de extrema importância que façamos o diagnóstico precoce e que iniciemos o tratamento mais adequado para reduzir o impacto dessas doenças na vida do indivíduo. Por isso, procure sempre um especialista na área.